Eu e Marlos sempre fazemos uma ótima parceria. Se você precisar de alguma parceria, é legal chegar para a pessoa e dizer: olha, você faz isso, você pode ser, de repente, parceiro desse projeto que eu estou precisando de ajuda, não sei fazer direito, que tal você fazer? Mas antes disso, assista mais uma ideia. Neste módulo você vai ver. Inicialmente ela foi feita para ser a porta do estúdio, aqui deste estúdio, mas mudou de lugar. E olha só quanto material que nós não tínhamos porta antes. E todo aquele material é para a porta, para ser feita a porta. Essa casa foi construída, planejada pelo Marcos. E aí nós estamos colocando todo o nosso conhecimento dentro desta casa. Então, janelas, portas, tudo está aí, real e bem verdadeiro. Esse stencil na parede fui eu que fiz com massa acrílica. Essa pintura eu usei massa acrílica também e as nossas mãos estão na parede. Olha a porta chegando. Essa porta vai servir para a abertura que tem ali, sendo que a abertura não é retangular. Então ela vai precisar de um tratamento, de uns recortes. Olha só, ela não é retangular. A casa é toda cheia de movimento. Ainda mais percebeu que nessa madeira que está aí na horizontal precisou de mais fixação, porque o peso fez com que ela começasse a se movimentar. É uma porta simples. Ao fundo, lá atrás, tem meu ateliê. A janela já pintada com uma demão do tipo selador. Ela está mais servindo de selador e de referência para um começo. Você percebe os recortes do lado esquerdo? É bem sinuoso. Este é um quadro que foi um presente, então agora estamos colocando ela na porta. Preguinhos, porque porta sempre bate, não dá para ser um ganchinho. E eu ainda quero fazer um dragão nessa porta. E aí vou colocar sobre o telhado. Ganhando forma. Essa testeira eu não vou mostrar com detalhes, porque o foco é a porta. Mas você vai ver a diferença, sem testeira com testeira. Tá vendo os ganchos, os parafusos, né? Parafuso sem a marca, né? Porque ele é todo apertado do lado de fora, do lado oposto. É muito legal você poder fazer. É uma camiseta, uma malha. Essa estampa eu acabei usando depois num livro de uma porta que é uma fantasia de estante. E o livro é fantasia, é feito com rolo de papelão. Tira-se a parte que atrapalha, né, a parte da costura, fez esse picote mais ou menos de 1 centímetro, você escolhe a largura e aí vai retirando os fios que puxa. E é muito legal para você camiseta, que você puxa, ele estica e faz esse movimento que você pode trabalhar dos dois lados, do lado liso e desse lado. Normalmente eu costumo trabalhar deste lado, onde tem a dobra, porque cria mais textura. E aí comecei a trabalhar fazendo trança com 3 fios. Aí eu dou um pontinho de cola quente chegando em um certo momento para que tudo fique preso. O punho de rede de balanço. Aqui a gente recicla bastante rede de balanço.
Então eu aproveito tudo. Do punho aproveita a corda, do babado da rede faz muitas coisas legais, aí faz parte do punho. E eu olhei para essa peça e pensei, olha, parece uma grade, parece a grade de um jardim. Então comecei a trabalhar com esse estilo de decoração na base da porta, como se fosse uma cerca. E faça isso, se inspire, olhe para algum objeto, tenha uma inspiração, não tenha medo da sua inspiração, aproveite e faça. Como tem espaço na porta, eu posso dar esse acabamento na lateral. Essa é a primeira cola quente. Depois vão entrar outras coisas que acabarão fixando mais. Entre as madeiras você vê os encaixes. Aí eu pensei, ótimo, vou criar um relevo no meio desta porta com esses encaixes. Então em cada tábua fui criando as linhas verticais e também agora você vê as linhas horizontais. No início, tentando disfarçar esses parafusos, né? Olha a trança aí. Muito legal, não? Se você não gosta de algum detalhe, é legal também, faz parte, né? Isso é muito particular. A gente aproveita algumas ideias. Esse complemento dos acrílicos, você vai ver eu usando ele em praticamente todos os meus projetos. Ele é um selador, ele é um verniz à base d'água, ele é um aglutinador e é usado em obras. E já soube de vendedores que não conhecem o produto, mas é fácil de encontrar em loja de construção complementos acrílicos dessa marca, porque cada marca tem um produto que muda. E esse foi o melhor que eu usei, que encontrei para o artesanato. Agora você vai ver tinta sobre tinta e mais tinta. Nesse caso, essa primeira tinta ela tem massa acrílica. E a massa acrílica ela é bem dura quando seca, então ela se torna uma peça importante nesse caso. Olha, estou vedando algumas brechas, estou endurecendo o tecido, tornando ele mais resistente. E tudo fica parecendo sendo uma coisa só, como se fosse esculpido na porta. Aí estou entrando com uma cor mais clara na área central e faço um movimento de X. Vou de cima para baixo, de baixo para cima, da direita para a esquerda para a direita, e vou criando esses arranhados, como um patinado. E é curioso porque quando seca você percebe que tem um tom diferente e vai mudando, porque normalmente ela fecha. Essa é a parte mais escura. Parece, falou, nossa, mas por que isso tudo? Porque eu quero deixar tudo envolvido, não quero deixar uma coisa somente em cima da outra. A ideia de usar cores é fazer isso, que elas estejam sobre a outra sem cobrir. Você percebe que ela é mais seca, então ela cobre menos e as outras cores acabam aparecendo. Retoco.
eu vou dizer o que sempre digo. Ficou lindo, não é? Amei essa porta. Essa porta é muito legal. Simples e muito legal. Dando um retoque no quadro para que fique parecendo novo, como está aí. E sobre esse teto vai ter um dragão. O número 44 ali da casa eu achei ótimo, porque 4 com 4 dá 8, é um símbolo infinito. É infinito de criatividade. Verniz sintético, secagem rápida. Esse verniz não tem tanto... Bom, todo verniz ele acaba sendo um pouco colorido. Ele é feito para madeira, então ele tem um toque amarelo. Um verniz que eu conheci sem cor é o verniz automotivo. Dourado, usei dourado sobre o verniz que ainda estava com pega. É só usar purpurina em pó extra fino, na cor ouro. Fica bonita, olha só. E o pozinho que caiu sobre a madeira ficou lá, fez parte do conteúdo. Bastante detalhe para você ver e se inspirar. E é legal porque essa corda da rede de balanço, ela já era assim, toda como se fosse trançada. Ajudou mais os efeitos. E é muito interessante você sempre observar onde essa porta vai estar, porque a iluminação do lugar vai influenciar nos efeitos das cores. Se a lâmpada é amarela ou se a lâmpada é branca, azulada. Olha a testeira lá em cima. Tem as redes de balanço, tem o babado da rede e também tem um cordão da rede, fora a madeira que o Malus juntou uma sobre a outra. Tanta coisa pode ser feito. E fica belíssimo. Este é o segundo modelo de porta, muito legal, mas não para aí. Você vai ver agora o dragão sendo feito e as dicas que eu tenho para fixação do dragão. E para fazer o dragão, você vê aí eu esboçando, então eu criei uma ideia, tive um momento ali de criação. Se você não sabe desenhar, você pega modelos. E eu peguei uma caneta Pilô que ela sai, é bem à base de água, então. Aí eu olhei, não gostei, retirei. E fui desenhar novamente. Eu estou mostrando porque é interessante que a gente experimente. Aí eu pensei, vou fazer por aqui. Aí de novo comecei a riscar e percebi que não era como eu queria de verdade. Porque eu estava arriscando em 2D, né? Que tem altura e largura, mas não tem a profundidade. Por isso que ainda o rabo do dragão foi passar pelo telhado. Aí falei, tá, agora vamos fazer diferente. Quem vai servir de molde é o arame. Para isso, como é uma porta, e porta sempre acaba batendo em um momento e outro, e poderia estar rachando e soltando o meu dragão, e eu não quero que esse dragão saia. Então, arame. Deixei o arame, ele é bastante flexível, deixei o arame dobrado e aproveitei para criar ele em 3D. Ficou muito melhor esse projeto desta forma. Já tinha uma ideia do que eu queria, agora estava experimentando ver como ele ia ficar sobre o telhado. Aí a cabeça, o corpo fazendo seu movimento, zigue-zagueando, e o rabo encostado no telhado. Esse isopor, ele é bem aerado, bem da hora eu não pensei
que ele poderia causar um problema, mas deu certo, ainda bem, porque seria melhor um isopor um pouco mais compacto. Então eu usei para fazer o molde da cabeça. Não tinha papel alumínio, usei isopor. E essa é a massa epóxi bicomponente. Realmente gosto muito desta marca. Poderia ter dado volume, não com a massa, e sim com papel alumínio. Mas como eu disse, estava sem papel alumínio. E aí tinha a massa, trabalhei a massa. Por isso ele ficou magrinho no início. Você pode perguntar, e dá para usar o biscuit, hein? Eu acredito que sim. Se não for ficar em chuva, né, em sol. E trabalhar com a massa bicomponente é muito legal. Você tem que ir aos poucos, porque às vezes um movimento atrapalha o outro, que ela está ainda secando, sendo que ela também seca rápido. Então dá para fazer uma etapa e esperar um pouco. Nesse caso eu precisava dar este acabamento, imitando as escamas. E aí são rolinhos que vão fazer o cabelo. E essa minhoquinha sobre todo o dragão, bom, vai ser o dorsal dele. A cabeça de isopor realmente foi uma economia. Poderia ser uma faquinha, sendo que eu aconselho assim, se usar uma faquinha, deixe ela só para o artesanato. Eu tinha essa ferramenta, então eu fiz uso dela. Uma chave de fenda, tem outras possibilidades de uso. Olha o dorsal sendo feito. As escamas também, e agora a parte do cabelo. Então tem que fazer uns riscos imitando fios. Na verdade é só uma alusão. Lembrando que a secagem da massa é em torno de 2 horas, então você precisa trabalhar dentro desse período, na verdade um pouco menos, porque ele começa a ficar bem rígido, né? E aí atrapalha a escultura. Fiz, esperei secar, agora está seco. Vou para a segunda etapa. Ao bater na cabeça, percebi que o isopor estava bem. Não ia ter problema com ele. Fiz as escamas, mas eu quis aumentar um pouco o volume ali em cima, então deu para acrescentar a massa. E o dragão é seu. Crie à vontade. Se for fazer um dragão, planeje. Eu fiz um olhar bem mais humano do que o normal. O dragão ele tem um olhar diferente, é uma coisa mais para cobra, né? Estou aumentando por conta de toda a proporção. Percebi que precisava aumentar a parte de trás, como se fosse uma garra, né? Os dentes estão chegando. Está bem ampliado, mas tudo é bem pequenininho. Um arame para firmar, ter certeza de que vai ficar aí. E aí são as pernas do dragão. Deixou de ser cobra, passou a ser dragão e o olhinho ficou redondo. Entrando as mãos, ali os braços. As mãos vão estar segurando. Eu gosto muito de colocar no dragão. Você vai ver uma bola que representa, para mim, representa o planeta. Aí ele ali está com o nome Hulk.
E o quadrado representa o presente. Então, o dragão está trazendo um presente ao planeta. É a minha leitura. É legal quando a gente faz algum trabalho, um projeto que põe uma leitura nele. E o bigodão vai até lá atrás, ó, bem comprido. E esse olho pode ser mudado, então eu não estava nem um pouco preocupado. Eu queria mesmo ver o efeito lindo que fica, né? Você pode parar nesse estágio. Vários estágios você pode parar. Então você tem aí opções, né? Agora é uma tinta não tão molhada quanto a primeira, é um pouco mais seca e ela vai ficando mais sobre a superfície, menos na parte de depressão. Olha que cor, também é outro estágio que pode ser parado. É muito lindo esse. Dá para fazer, curtir um pouco e depois retocar. Aí eu coloquei no verniz a purpurina em pó extra fina de por ouro e estou passando sobre tudo aquilo que eu pintei. Aí você pode dizer, mas para que pintou? Pintei para que não ficasse nada faltando caso alguém olhasse ali entre as linhas. Esse é outro estágio que você pode ver e admirar. É muito legal. E aí você pode fazer qualquer um deles ou todos eles e escolher. Eu gosto muito quando ele está assim, bem dourado. Vou mostrar para você a porta como ela está com uma outra cor e ele não está com esse brilho todo, mas não quer dizer que eu não possa colocar. Eu estou só curtindo o momento, como ele está, envelhecido. São anos depois de feito. E eu vou mostrar para você, 6 anos depois, como é que ficou. E ainda existe. Olha só. A porta mudou de lugar. Ela ia ser do escritório e agora é do banheiro. Mudei a cor também. E olha só, depois de 6 anos, tá aqui ainda. Eu dei mais volume ao dragão, por comentário, disseram que ela estava muito magrinha, eu falei, também concordo, aí eu peguei e dei mais volume. E a diferença de dragão para cobra é exatamente, né, os pés. Cobra não tem, então faz a diferença entre um dragão e uma cobra. Ele poderia ser mais magrinho, ou mais cheinho, porque os dragões é uma inspiração, é uma alegoria. É isso aí. Recicle sempre que puder. E se não puder, descarte corretamente. É muito legal. Isso é bacana. Se inspire. Vamos para o próximo módulo.